Boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos nesta noite aqui abençoada. E é uma alegria retornar a casa depois de algum tempo e a gente se conectar novamente com essa vibração tão carinhosa, tão amorosa que a gente sente aqui dos encarnados e dos desencarnados. Realmente todos nós sempre somos abraçados quando nós chegamos na casa espírita. Nós, se conseguíssemos perceber amplamente toda a movimentação espiritual que existe numa casa espírita, nós ficaríamos surpreendidos. Porque o amor, o carinho desses trabalhadores é tão grande, a presença do mundo espiritual é tão grande, e nós temos que sempre lembrar naquilo que Jesus nos falou uma certa vez, e que nos chegou até hoje pelo Evangelho, que quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, ele estaria presente. Muitas pessoas pensam que essa colocação de Jesus foi num sentido talvez simbólico, porque a sua mensagem está presente, ele está presente. Mas se a gente pensar que ele é um espírito puro, com uma condição espiritual, para a nossa realidade hoje é difícil imaginar como é existir como espírito puro. Eles têm propriedades, capacidades, habilidades que fogem da nossa capacidade de entendimento. E certamente, se ele disse que estaria presente, de fato ele está. Não só representado pelos espíritos superiores, trabalhadores que, juntamente com ele, levam a mensagem do Evangelho a todas as pessoas, em todos os templos, em todas as localidades onde as pessoas estão reunidas com boa vontade, com o sentimento de devoção, o sentimento profundo. Mas, de fato, a sua presença é real. Por isso que quando nós nos sentirmos muito aflitos, naquele dia que as coisas pior foram para nós no dia, o melhor lugar para a gente chegar é numa assembleia em que nós estamos reunidos em nome de Jesus. E chegar mesmo com o coração totalmente aberto para receber tudo o que nós podemos receber. E há dias que nós estamos muito sobrecarregados. Há dias que nós passamos por desafios tão grandes e muitas vezes não são apenas um dia, 2, às vezes é um período muito longo da vida. E existem mesmo pessoas que passam por períodos muito longos, às vezes uma vida inteira de uma sobrecarga muito grande, de uma aflição muito grande, de muitas lutas, muitos problemas. E de modo geral, nós vamos considerar que todos os que reencarnaram estarão, em um momento ou outro, por pouco ou muito tempo, sobrecarregados. E nós nem precisamos trazer muitos exemplos do que é essa sobrecarga. São os compromissos que nós temos de trabalho, são os deveres junto à família, são as responsabilidades que nós assumimos. E quando nós pensamos em tudo isso, quando nós refletimos sobre as condições atuais, nós até pensamos, as pessoas do passado, elas viviam sobrecarregadas como nós vivemos hoje? Será que as pessoas do século XIX tinham demandas, pressões, exigências como as nossas? Se a gente comparar o modo de vida de cada época, nós vamos descobrir que, em todas as épocas, o homem esteve dentro das condições culturais, materiais daquele tempo, esteve submetido a algum tipo de sobrepeso, algum tipo de sobrecarga. Quando a gente conhece, por exemplo, a história dos nossos próprios familiares, avós, bisavós, e quando sabemos das lutas, dos desafios que eles enfrentaram, nós vamos ver que eles viveram períodos de sobrecarga. Porque normalmente nós somos levados a pensar que são nos dias atuais que nós estamos submetidos a tantas demandas, a tantas exigências. E, de fato, hoje existem alguns fatores que naquele tempo não existiam. E aí que vem
também a vigilância, o cuidado que nós temos que ter. Porque muitas vezes, nos dias atuais, nós estamos sobrecarregados com demandas, com exigências, com deveres que não deveriam realmente estar nos cobrando. E muitas vezes nós carregamos pesos que não deveríamos carregar. Nós carregamos, por exemplo, um sobrepeso de informação nos nossos dias. Basta você se conectar ao mundo através dos smartphones, dos celulares, e você tem acesso a todo tipo de informação, a todo tipo de problema que te bombardeia sem tempo de digerir. E isso nos faz pensar que hoje nós temos, sim, uma situação que é diferente da do século XIX, por exemplo, porque as informações não chegavam tão rapidamente. Hoje é possível que você esteja jantando à noite, depois de um dia exaustivo de trabalho, com a TV ligada e você ouvindo falar dos fatos, das ocorrências envolvendo a violência na cidade que você habita. Ou ouvindo falar dos conflitos, e às vezes até em tempo real, de um bombardeio numa cidade em que destroem um hospital em cima de crianças e pacientes e enfermos. Como que nós vamos lidar com tanta dessa informação, de tanto desse sobrepeso? E nós podemos considerar que nós não precisamos realmente dessa sobrecarga sobre nós. Mas essa é uma das cargas que nós carregamos muitas vezes e que nós não precisávamos. Quer dizer que nós vamos ficar alienados, alheios ao que se passa no mundo? Não. Mas nós vamos escolher um momento para acessar essas informações. Não naqueles momentos que seriam, por exemplo, de nós nos recompormos, que seria um momento sagrado de uma refeição em família. O momento em que nós não vamos, por exemplo, falar das nossas dificuldades, dos nossos problemas. Nós não vamos relatar todas as dificuldades que nós tivemos. Mesmo porque nós precisamos de um tempo, quando nós passamos por experiências negativas, para compreendê-las, para entendê-las e elaborá-las. É inútil esse fato que nós vivemos hoje, de ficarmos apenas passando por inúmeras tribulações, exigências, demandas, obrigações, sem um tempo de pausa e entrando repetidamente nessas exigências que a vida nos traz. Seria muito desejável que nós realmente escolhêssemos um momento do dia ou da semana para que nós nos inteirássemos, de modo geral, do que acontece no mundo. Mesmo porque eu saber todas as situações de violência que ocorreram na cidade, ou todos os bombardeios que ocorreram em alguma localidade do mundo, não vai mudar a minha realidade naquele dia que eu estou vivendo. Mas será um sobrepeso emocional, que muitas vezes a gente já se torna, às vezes, até insensível a toda essa informação. Mas não para por aí. Nós também nos comprometemos com tantas obrigações, com tantos deveres, e que muitas vezes nós nem deveríamos ter esses deveres. Às vezes a gente quer ajudar alguém, e a gente deve sempre que possível ajudar, mas a gente quer viver a vida da pessoa. E nós trazemos para nós todos os problemas daquela pessoa para a nossa existência. Será que nós realmente, no ato de ajudar, de auxiliar, nós temos que viver toda a dor do próximo, carregando toda a sua problemática para a nossa vida e percebendo que nós vamos perdendo espaço? Sobre isso, a parábola do semeador é muito ilustrativa. Nós vemos que do semeador não, do samaritano, ela é muito ilustrativa. Jesus, quando quis ensinar quem era o próximo, quando perguntaram a ele, além de ensinar quem era o próximo, ele também ensinou a medida que nós devemos ter de ajudar alguém. O samaritano viu o homem caído e ele socorreu. Ele fez o que ele podia carregar, hospedar aquele homem, pagar as despesas. Mas o que a parábola diz que aconteceu com o bom samaritano? Ele seguiu a viagem dele. Ele não ficou parado ali, vivendo toda a problemática daquele homem que tinha sido
espancado pelos assaltantes. Ele ajudou no que ele podia, mas ele prosseguiu a sua jornada, porque ele tinha um compromisso a atender. E essa parte da parábola nos leva a pensar que às vezes a gente traz uma sobrecarga para a nossa vida, que é além do dever imediato que nós temos de ajudar alguém. Uma vez que nós ajudamos, nós temos que fazer o quê? Seguir o curso da nossa vida, fazer o que nos cabe, e não ficarmos lá carregando os problemas daquela pessoa. Eu estava me recordando de uma pessoa que relatou que uma colega de trabalho, que já poderia se aposentar, que já poderia estar vivendo uma vida um pouco mais tranquila, ela ainda se sentia na obrigação de trabalhar para fornecer a filhos adultos, bem criados, bem formados, com profissões, aquilo que ela julgava que era necessário. Ela estava indo além dos limites de cuidar de uma criança, de formar o indivíduo e colocá-lo no mundo em pé por si mesmo. Ela queria suprir aquilo que eles mesmos deveriam conquistar pelo seu esforço, pela força de trabalho. A ponto desses filhos nem quererem que essa mãe tirasse as folgas que o cargo dela, a função dela permitia, porque senão teria uma redução no salário. Então veja que nós mesmos criamos sobrecargas muito grandes sobre nós, de acordo com as noções que nós temos do que é o nosso dever. E é aqui que vem o grande desafio, porque não existe uma fórmula que a gente pode dizer, olha, pais, façam até aqui pelos seus filhos. Ou assista o noticiário tantas vezes por semana, ou tantas vezes por dia. É cada pessoa que deve descobrir o que ela está fazendo do seu tempo e o quanto ela está permitindo que essas coisas que nos sobrecarreguem, o quanto elas tomam de tempo da nossa vida e da nossa própria energia vital. Porque o nosso tempo aqui na Terra, ele é muito importante para a nossa evolução. Eu posso estar perdendo meu tempo, carregando fardos que eu nem devia, porque eu acreditei que eram meus, que eu achei que era o meu dever fazê-los. Isso não quer dizer que nós vamos ser nem alienados, nem egoístas e indiferentes, mas nós vamos pensar o quanto realmente nós devemos nos comprometer com alguma coisa. O quanto nós devemos assumir de compromisso, nem muito nem pouco, aquilo que realmente nos cabe. Porque o que adianta a gente perder tempo se dedicando a algo, enquanto que outros compromissos importantes para a nossa evolução não são atendidos? Há pessoas que, por exemplo, não têm tempo de conhecer, de aprender sobre o mundo espiritual. Não conseguem encontrar uma brecha na sua vida para as reflexões mais profundas sobre a nossa natureza espiritual. Por quê? Elas se dedicam tanto à sua rotina, e aí pode ser a rotina doméstica, a rotina profissional, podem ser outros compromissos, que nunca há tempo de estudar a fundo os grandes e importantes temas da existência humana. O porquê nós estamos aqui, se há uma razão, como nós devemos viver aqui e o que nos aguarda no além. E muitas pessoas, quando passam por grandes provas, se sentem muito frágeis. Por quê? Esse conhecimento profundo nunca foi de fato assimilado. Por quê? Porque a pessoa nunca se dedicou de verdade a compreendê-los e assimilá-los. Por quê? Estava sobrecarregado com outras obrigações que não eram necessariamente aquelas mais importantes para a sua vida. Normalmente, quando a gente chega no mundo espiritual, e muitos espíritos relatam isso nos atendimentos em que eles se manifestam, da perda de tempo que eles tiveram na Terra. Perda de tempo com futilidades, com banalidades, com excesso de descanso, ou com um devotamento excessivo a algo que não era necessário. Há casos, sim, de pessoas que têm grandes e longos compromissos.
como pais que tenham um filho com alguma deficiência, alguma doença que o torne dependente desses pais por toda a vida. Mas ali está muito clara a missão dessas pessoas. Não há como dizer, deixe de lado, é impossível, porque ali está a sua missão nesta encarnação. Mas, como no caso da mãe que eu citei anteriormente, ela estava vivendo a vida de pessoas adultas que poderiam muito bem cuidar de si mesmas. E com um prejuízo a eles. Então, toda essa sobrecarga que nós vamos vivendo, de obrigações e deveres, e no campo profissional a gente poderia dizer ainda que hoje existe uma exigência em que as pessoas devem cada vez mais e mais se capacitarem profissionalmente, mais e mais realizarem cursos, capacitações, formações, e muitas vezes a pessoa nem vive verdadeiramente a vida dela. Me recordo também do caso de uma pessoa que trabalha na educação, como eu também trabalho, e essa profissional, ela, aos domingos, estava preparando materiais para a sua equipe de professores e mandando essas informações ao domingo, sendo que era um dia que ela deveria se dedicar a ela, ao esposo, à família, a outras realizações, e não viver a dimensão do trabalho dela no final de semana. E olha, todos nós, se nós quisermos, nós conseguiríamos trabalhar as 24 horas do dia. Há trabalho para isso o tempo todo, dentro de casa sim também. Se você quiser, você consegue ocupar todos os minutos do dia. Mas nós sabemos que não é para ser assim. Nós não temos que trabalhar além de um tempo razoável, e aí cada um dentro da sua profissão sabe o que é o necessário. Mas às vezes a gente fica tão envolvido, tão empolgado, que o que a gente faz? A gente vai lá e assimila, absorve e traz para a gente compromissos, deveres, porque a gente quer mostrar resultado, quer mostrar produtividade, e a gente negligencia outros aspectos importantes da vida. Então percebam que muita dessa sobrecarga que nós temos na vida, elas são criadas por nós mesmos e não são demandas verdadeiras. Não são algo que realmente seja essencial à nossa vida do ponto de vista espiritual. Por isso que nós precisamos sempre pedir a Deus sabedoria para verificar o nosso tempo. Ele é bem aproveitado na existência? Porque a vida não é só trabalho, a vida não é só descanso. Há um equilíbrio que nós precisamos encontrar. Porque tem pessoas que têm até culpa de descansarem, de tirar um dia para si e não fazer nada por ninguém. Se a gente tem culpa de descansar ou de fazer algo por nós, nós ainda não estamos entendendo bem a lei de amor. Porque amar ao outro envolve amar a si mesmo. Cuidar do outro envolve cuidar de si mesmo. Eu não posso cuidar de alguém se eu não estou em condições de ajudar essa pessoa. Mas, Antenor, não existe sacrifício? Existe. Não existe renúncia que muitas vezes a gente tem que exercer em algum momento da encarnação? Sim, isso existe. Mas não dessa forma como as pessoas estão vivendo hoje. Sobrecarregadas intensamente por obrigações, deveres, demandas, informações que não são realmente essenciais. Saber o que é essencial, nós conseguimos, pensando naqueles deveres que são os primordiais, que é assegurar o nosso bem-estar físico, mental e espiritual. Se eu estiver me dedicando demais a algo que me perturba emocionalmente e espiritualmente, eu estou em desequilíbrio. Se eu me dedicar demais a uma atividade que consome as minhas forças, sem tempo delas serem repostas, eu estou em desequilíbrio. Encontrar o meio termo, como eu disse, não existe uma régua que a gente possa aplicar para cada um. Mas cada um deve pensar no seu tempo, o que fazer realmente para não estar sobrecarregados. Porque quando nós estamos sobrecarregados, nós começamos a ter uma perda da percepção da realidade. Nós começamos a não entender bem certas questões importantes da vida. Vou pegar um exemplo prático para ilustrar isso. Imagine uma mãe, um pai, extremamente comprometido com o seu trabalho.
extremamente focado em conquistar cada vez mais status, posição, visibilidade no seu ambiente de trabalho. E ele se esgota dia após dia. Chega no final de semana, ele tem lá um garotinho, uma garotinha, que precisa desse pai atento, amoroso, gentil, generoso, de coração, que não pode estourar com eles, que não pode descarregar toda aquela pressão que ele trouxe da semana sobre aquela criança. Ou ele simplesmente dizer, hoje eu não vou estar aqui em casa porque trabalhei a semana inteira, vou jogar futebol com os amigos, não sei que hora eu volto. Quando que essa criança em formação vai ter desse pai aquelas experiências que só se tem com tempo, com convivência? Isso vale também para a mãe. E aí vem o grande desafio que o espírito que encarnou como mulher tem no mundo material. A dupla jornada, não é assim? Trabalhar profissionalmente fora do lar e dentro do lar excessivamente. Porque muitas vezes os homens não entendem as necessidades que a mulher tem. De que se os dois trabalham fora, os dois devem ajudar em todas as tarefas dentro de casa, e não apenas um. E dividir todos os cuidados. E naquele período em que a mulher estiver um pouco mais vulnerável fisicamente, que o homem assuma mais essa rotina do lar para que a mulher se recomponha. Sobretudo se ela estiver num período do seu ciclo menstrual. Ela precisa de mais tempo. Então o homem precisa abraçar mais dos deveres para que ela descanse mais. Porque o corpo dela está submetido a uma descarga de hormônios absurda, a transformações celulares intensas. Então, se nós somos mais fortes, nós temos que assumir mais em favor delas. Então perceba que nós precisamos estar dispostos e bem fisicamente para atender os nossos deveres e só aquilo que realmente é essencial à vida. A partir do momento que nós temos filhos que dependem de nós durante o seu crescimento e desenvolvimento, eles são a prioridade da vida. Não existe outro projeto de vida. Porque até você colocar essas pessoas em condições delas enfrentarem por si mesmas o mundo, você é a base dela. Então, o que nós fizermos por eles é o nosso dever. Agora, se eles são adultos capazes e devem enfrentar os desafios, já entendemos que nós temos que ir saindo de cena e deixando a vida para que eles a vivam. Então, perceba que nós precisamos descobrir realmente, na experiência, o que é o nosso dever ou não. Porque quando nós estamos muito sobrecarregados, como eu ia dizendo, a nossa percepção, a nossa sensibilidade para a vida vai diminuindo. Percebam como nos tornamos agressivos, insensivos, raivosos, violentos, quando nós estamos sobrecarregados. A nossa capacidade de avaliação some. Nós somos, às vezes, excessivamente combativos, reativos, quando nós estamos muito cansados, por sobrecargas, por pesos que nós mesmos colocamos em nossas costas. E às vezes a gente consegue até consertar as situações, mas há situações na vida que nós não arrumamos elas depois que elas acontecem. Há certos conflitos, há certas perdas, que o sobrepeso que nós íamos carregando desnecessário pode nos levar a perder oportunidades muito grandiosas. Experiências muito significativas. Sobretudo, se a gente vê um filho que cresceu sem a gente acompanhá-lo. E às vezes a gente vai recordar da nossa experiência que talvez tenha tido isso mesmo. E aí bate uma culpa, não é? De pensar, eu não vivi a infância do meu filho com ele, porque eu estava trabalhando demais, porque a vida assim o exigia. E eu nem tinha ideia dessas coisas, porque o modelo que eu tinha do meu pai era esse, que lutou muito, que trabalhou muito, porque a gente precisava. E é aqui que a gente precisa sempre, quando se pensa se erramos ou não,
nos libertar desse outro peso que chama culpa. De quando a gente descobriu que não fez algo bom no passado, mas a gente não sabia. Éramos ignorantes, não tínhamos ideia do que era o certo mesmo, a gente foi vivendo. Então hoje eu não posso viver esse peso chamado culpa. Tenho que assumir que eu não sabia. Me perdoe, vida, Deus, leis divinas, por não ter entendido naquele momento. Mas se der, eu vou reparar agora. É mais ou menos a história do Zaqueu. Conhecem? Chefe do de coletores de impostos, tirou muito de muitas pessoas, mas quando ele despertou a sua consciência com Jesus na sua casa, o que ele falou para Jesus? Mestre, eu quero reparar o que eu fiz. Metade do que eu tenho, eu vou dar para reparar tudo o que eu lesei. E é aí que às vezes a gente precisa voltar alguma experiência atrás e reparar aquilo que nós não fizemos. De repente a gente não acompanhou bem os nossos filhos. Não demos a eles o amor paternal, maternal que eles necessitavam porque a gente não sabia. Mas hoje a gente pode ter os nossos netos. Mas nós podemos também ter esses filhos precisando, não do nosso suporte material, mas muito mais do nosso suporte moral a eles. Então nós sempre podemos, apesar de termos perdido tempo na vida, nós sempre podemos ter uma experiência significativa a partir do momento que a nossa consciência desperta. E isso é bem melhor fazer do que carregar a culpa, que é um sobrepeso que todos nós carregamos. E para falar de sobrepesos como o da culpa, existem de outros também que nós trazemos, como os ressentimentos, a raiva que nós trazemos de experiências passadas, das mágoas que nós carregamos, não é assim? Quanto peso nós carregamos em nós por não conseguir perdoar aquela mãe excessivamente severa ou aquele pai ausente. E a gente vive cobrando eles internamente. E a gente tem que ter coragem de falar para as pessoas disso. E a gente carregando esse peso de tristeza, de ressentimento, de mágoa, de acusações. O que é o mais leve que a gente pode fazer com eles? O que é o que vai mais trazer paz a nós? É refletir que eles eram ignorantes espiritualmente naquele tempo. Não vamos nem pensar que eles eram ignorantes aqui porque não sabiam as regras, as normas da vida aqui social, dos deveres que a sociedade impõe. Vamos entender que eram criaturas que ainda não tinham tido a oportunidade, como nós temos hoje, de estarmos sentados aqui refletindo sobre esses temas. Porque eles mesmos estavam sobrecarregados, perturbados, conturbados com tantas questões que eles nem conseguiam refletir naquele tempo. E hoje nós temos. Então nós podemos simplesmente pensar, não sabiam, eram ignorantes, eram embrutecidos, era o que eles conseguiram. E temos que ter a gratidão pelo bem que eles fizeram. Porque foi o que eles conseguiram, no modo deles. E o que nós podemos fazer se ainda assim persiste em nós aquela ideia, não, mas é que você não conheceu o meu pai. Você não sabe como ele era perverso. Ainda aí nós conseguimos um espaço para o perdão. É pensar, ele é um espírito infinito. Ele viverá. E há uma inteligência suprema que ama esse ser que você chama de perverso e vai dar a ele o tempo dele se regenerar, se transformar. E ele vai conduzir esse ser em algum momento na sua evolução para que esse ser venha e se reconcilie com você, reparando o que ele fez. Porque é isso que nós vivemos. É isso que nós passamos de todos os erros que nós cometemos. Não tem como você apagar um erro do seu passado
sem você se arrepender e repará-lo junto às pessoas que você prejudicou ou junto a outras que estarão na mesma condição daquele que você prejudicou. Então esse pensamento vai nos dizer que nós não precisamos punir ninguém com o nosso ódio, nosso ressentimento, porque todos estão muito bem cuidados pela inteligência suprema e por Deus. E nós não precisamos carregar esse peso de sermos os algozes, os carrascos deles. E eu digo isso a todos nós aqui, encarnados e desencarnados. Porque quantas mentes desencarnadas, aflitas, desesperadas, porque não conseguem se libertar, porque não veem justiça, porque eles sentem-se ainda naquele estado de profunda perturbação pelos males que foram causados a eles. A esses irmãos eu digo, todos responderão pelos seus atos. Inclusive aquele que foi ferido e que na vingança quer ferir também. Porque a justiça divina, na lógica que o Espiritismo nos traz, ela dá a cada um exatamente segundo as suas obras e não tem como fugir disso. É impossível a gente fugir da nossa responsabilidade. Não há nada que nós fizemos que ficará impune. Porque da mesma forma, nenhum bem que nós realizarmos também ficará sem a compensação que é decorrente desse bem praticado. Porque o universo ele funciona num sistema de trocas dinâmico, extraordinário, que retribui tudo o que nós damos. Por isso que nós precisamos trazer leveza à vida, nos libertando dos ressentimentos, das raivas, dos deveres que nós acumulamos, de tudo, para vivermos mais plenamente, para adquirirmos sabedoria e nos conectarmos com essa ordem divina que existe. Quando a gente retira essa sobrecarga toda que nós acumulamos na vida, de tudo isso que nós falamos, nós conseguimos ver beleza na vida, conseguimos ver grandeza, há uma sintonia perfeita com as leis divinas. E nós começamos a viver num estado de verdadeira empolgação, de encantamento com a vida, em que uma flor nos encanta, o passarinho nos encanta, o sorriso da criança nos encanta, por quê? Porque despojamos da nossa mente todas as sobrecargas que nós acumulamos. E aí passamos a ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Conseguimos perceber e sentir a vida de uma forma diferente. E esse é o maior bem que nós podemos realizar por nós e pelo próximo. É adquirindo essa forma de viver menos exigente, menos crítica, menos agressiva, menos reativa, resultado de todo esse estado mental perturbador, de todas essas cargas que nós acumulamos. Porque nós começamos o processo de formação do reino dos céus em nós e que se transbordará ao nosso redor. Porque o reino dos céus, como disse Jesus, não virá com aparências exteriores. Ele emerge do ser em harmonia com a lei divina. Ele contagia os demais. Ele faz com que o ambiente se torne melhor para todos. É por isso que nos libertarmos dessa sobrecarga vai nos permitir, progressivamente, a vivermos num estado de maior plenitude, descobrindo que a gente não precisa lutar tanto para conquistar tantas coisas, que a gente não precisa se dedicar tanto para conseguir experiências, porque cada momento ele é significativo, ele é compensador, ele é gratificante, porque você está vivendo numa sintonia dessas esferas superiores onde habitam os seres mais evoluídos. Então, gente, nos libertar de toda essa carga, de todas essas coisas, é algo profundamente necessário a todos nós, meus irmãos. É fundamental, porque é aí que nós vamos conseguir entender o que Jesus disse.
quando ele falou que o reino dos céus está dentro de vós. Ele depende essencialmente das nossas disposições mentais, daquilo que eu acredito, daquilo que eu entendo como verdade, e se eu vivo essa verdade. Porque muitas vezes nós acreditamos em algumas coisas, mas vivemos de modo diferente delas. E é por isso que nós não encontramos muitas vezes uma força maior na vida. Porque o que eu penso não condiz com o que eu estou fazendo. E com o que eu estou falando também, e o que eu estou sentindo. Daí a importância de estudarmos, meditarmos nessas ideias. Buscarmos momentos refazedores dessa conexão com as ideias superiores. Por isso que nós precisamos de pausa, de momentos de refazimento. Por isso que não sacrifiquem o dia de você vir aqui à Casa Espírita. Se o seu dia é segunda-feira, estar aqui às 7:45, não sacrifique isso. A não ser que seja por algo absolutamente assim, que não tenha como evitar esse compromisso. Mas venha. E quando estiver aqui, esteja integralmente nesse momento. Para perceber o ambiente, o clima, a espiritualidade, as vibrações, a emoção que nos dá. Há companheiros que às vezes relatam assim, já não sinto mais nada, é uma rotina, é uma obrigação. É toda a sobrecarga que nós temos, que nós criamos e que nós não conseguimos nos despojar para sentir esses lugares que nós temos. Tem pessoas que quando entram no seu lar não sentem satisfação, por quê? É tanta tribulação, é tanta preocupação, é tanto receio, é tanta questão que fica perambulando a mente da pessoa. Eu tenho que consertar isso, eu tenho que arrumar isso, eu tenho que comprar isso, eu não gosto disso na minha casa. Eu só tenho problema lá. E acaba não sentindo que o lar é o nosso ambiente de proteção, de refazimento. Porque também chegamos lá muito atribulados. Se você tem um lar para abrir a porta, sentar e dar um suspiro profundo, você tem que se sentir profundamente feliz por isso. Porque muitos irmãos não têm isso. Ele faz esse alívio quando ele chega embaixo de um viaduto. E aí ele se sente protegido. Então, se você tem um lar, não importa as condições dele, você já tem uma realização muito importante. E se tem uma pessoa difícil lá, é algo que você precisa cuidar. Porque nem sempre a responsabilidade é exclusiva dessa pessoa. Há algo também que muitas vezes é da nossa parte. Existem sim os casos de pessoas extremamente problemáticas, extremamente difíceis, mas aí a gente precisa buscar ajuda. Ajuda profissional, ajuda na casa espírita, para tentar alinhar algumas questões ali e encontrar essa harmonia. Mas muitas vezes o outro é apenas o reflexo, o espelho daquilo que nós somos também, que nos devolve aquilo que nós estamos gerando e trocando num circuito contínuo. E se você achar que está muito difícil, procure ajuda, procure o auxílio. Busque algo e não simplesmente viva o sofrimento, não simplesmente viva as tribulações da vida, porque para muitas delas existem soluções aqui nesta encarnação. O ensinamento que nos deram sobre reencarnação, provas e expiações, é muito claro. Os espíritos deixaram muito claro quando responderam a Allan Kardec. Nem tudo que a gente passa aqui vem de outra vida. Grande parte das nossas tribulações, sofrimentos, pesos, são adquiridos nesta existência. Pela nossa vaidade, nosso orgulho, a nossa intransigência, nossa intolerância, o nosso perfeccionismo. Então, cabe a nós descobrir
daquilo que eu estou criando de sobrepeso, o que eu posso me libertar agora? E a gente fica surpreso quando a gente começa a descobrir isso, que a gente está carregando fardos que a gente não precisa, a gente não necessita. E eles não vão dar mérito nenhum por tê-los carregado. Sabe aquela pessoa que trabalha muito, achando que acumular muito para o futuro é um mérito? Ela vai descobrir que muitas vezes no futuro ela não vai poder usufruir de nada daquilo que ela tem. Porque aí ela esgotou a sua saúde, a sua vitalidade, o seu fluido vital, se dissipou. E aí ela já não pode mais aproveitar aquilo. Então é uma ilusão a gente ficar projetando o bem-estar só para o futuro. Ele já pode ser adquirido hoje, a partir do momento que nós vamos nos libertando dos sobrepesos. E reconhecendo que há coisas que nós nunca vamos controlar e que elas não necessariamente precisam nos fazer infelizes. Porque nós podemos muitas vezes acreditar que para dizer que somos sensíveis, nesse quadro que nós vemos no mundo com tanto sofrimento, a gente tem que ser triste e infeliz todos os dias. Isso não é compaixão. Isso não é amor ao próximo. Não se permitir ser feliz no mundo onde há tanta infelicidade. Ser verdadeiramente caridoso é no momento que você precisa agir. Aí você vai e age. Está ao meu alcance, posso fazer alguma coisa? Faço. Mas em seguida, assim como o bom samaritano, eu sigo o meu caminho. E vou às minhas realizações, às minhas conquistas. E conquistar esse bem-estar é lícito na experiência do Espírito em evolução. Nós não estamos aqui só para passar por provas e expiações. Aqui nós estamos também para aprender com todas as oportunidades que a vida nos ofereceu. Daí a importância de nos libertarmos das culpas, né? Nos libertarmos das obrigações fictícias que nós inventamos, nos libertarmos de tantas questões que nós vamos assimilando e absorvendo. Cabe a nós nos libertar disso. Só existe um jugo que nós devemos aceitar amorosamente, pacificamente. E é aquele que Jesus falou, quando ele disse que se nós estivéssemos sobrecarregados, que nós fôssemos a Ele. Quando nós nos sentíssemos muito cansados, muito sobrecarregados, e Ele nos livraria. Mas para Jesus tirar esse fardo todo da nossa vida, a gente tem que tomar sobre nós o jugo. O que é esse jugo? Vocês já viram o carro de boi, que tem aquela trave que vai em cima do pescoço dos animais? Aquilo é o jugo. Aquilo para o boi é pesado, faz o animal sofrer, mas ele é necessário, ou foi naquela época em que os carros de boi eram necessários no transporte, para que unisse a força dos dois animais, ou dos 4, 6, quanto fizesse a composição, para puxar a carga. Quando Jesus usou essa metáfora, ele queria dizer: tomai sobre vós o meu direcionamento. Quando ele fala que o jugo dele é suave, ele está dizendo o direcionamento das lições que ele nos trouxe é suave. Porque ela nos leva a tirar toda essa sobrecarga. Olha só quando Jesus nos falou: não se aflijam pelo dia de amanhã. Vivam agora, porque a cada dia basta o seu mal. Não é isso uma diretriz dele? Não um ensinamento que ele nos dá de como conduzir a vida? Não fique aflito pelo amanhã. Porque Deus vai suprir a você o que realmente necessita, que é necessário. Se Ele dá ao pássaro o alimento, ao lírio do campo a beleza, por que Ele não daria a nós aquilo que nós realmente precisamos?
Veja que quando Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, ele está dizendo que as pessoas humildes, brandas, aquelas que não carregam toda essa reatividade decorrente de tanta sobrecarga mental que carregam dentro de si, são pessoas mais leves, mais serenas, mais tranquilas e passam pelas provações da vida com uma naturalidade muito maior. Nem sentem tanto a dor. É por isso que ele disse que o fardo de seguir o Evangelho é leve. Porque ele nos leva a nos libertarmos das ilusões, nos leva a nos libertarmos das paixões, dos apegos que nós temos, nos leva a perdoar. Já vimos o quanto é necessário o perdão? Isso tudo nos torna a vida muito mais leve. Então nós só seremos sobrecarregados se nós quisermos. Se nós realmente aceitarmos tudo isso que nos impõe e que nós mesmos nos impomos. Mas se nós seguirmos as diretrizes do mundo espiritual superior, sintetizadas no Evangelho, e em todas as instruções que espíritos sábios nos trouxeram desde o século XIX até agora, nos dizendo que a vida material ela é uma experiência extraordinária, valiosíssima, e que precisa ser vivida com essa leveza toda que nós vamos reconhecendo ser necessária. Então, cabe a nós buscarmos nos momentos de maior aflição esse alívio que nós precisamos. Quando eu estava, no começo desse ano, pensando nos temas das palestras, eu fui buscar essa palestra sobrecarregada num roteiro antigo que eu tinha lá numa pasta, e algo muito surpreendente aconteceu naquele momento, assim. Eu ainda não tinha verbalizado nada. Normalmente eu converso com a minha esposa sobre os temas, os assuntos. Eu não tinha dito nada, mas apareceu. A TV estava ligada lá na parte que tem os streams, tinha o YouTube, e apareceu um vídeo lá que me chamou a atenção por causa das imagens. Quando eu fui ver o conteúdo do vídeo, eu achei assim algo assim muito surpreendente. Porque ele tinha uma conexão profundamente grande com essa mensagem de Jesus. Do quanto a figura desse mestre, desse ser tão especial, ela é capaz de nos ajudar a nos libertar de todo esse peso que nós temos. O quanto ela é capaz de nos tornarmos fortes, vitoriosos nas nossas provas. Aquilo me surpreendeu, porque eu não verbalizei, eu não tinha feito nenhuma pesquisa, fui procurar no papel o tema. E ele estava ali, o complemento disso que nós estamos falando hoje estava ali. Alguns diriam, isso é a sincronicidade, isso é uma coincidência profunda. Outros vão pensar, é a espiritualidade que pode ter intervido nos mecanismos digitais, será que eles estão nesse nível? Eu não sei qual é a resposta, viu? Mas eu tenho certeza que esse vídeo vai nos trazer muito essa compreensão de como nós podemos, ao encontrar Jesus, esse alívio para essa vida tão atribulada que nós temos. Vamos assistir o vídeo. Ele diz muito sobre quem nós devemos buscar quando nós estamos sobrecarregados. Jesus como médico de almas, mestre da humanidade, no sentido tradicional que os nossos irmãos cristãos de tantos tempos disseram, de Salvador. Ele é a força que nós precisamos nesses dias. Viver a sua mensagem, de trazê-la para o nosso mundo e nos despojarmos de tantos pesos, tantas atribulações que nós mesmos criamos. Então eu convido nesse momento para a nossa prece, para que assim a gente, encerrando essas reflexões aqui da noite,
nós possamos pedir ao Mestre, médico de nossas almas, nosso amigo incondicional, aquele no qual nós podemos confiar sempre que precisarmos. Querido Jesus, nós pedimos, Mestre, nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos cure de tantas das nossas aflições, dos nossos temores, dos erros recorrentes que nós temos cometido. Nós queremos sentir mais próximos de nós, Senhor, os seus ensinamentos, transformando as nossas vidas, mudando o nosso padrão mental, fazendo a nossa vibração sintonizar-se com os espíritos benfeitores, trabalhadores da vossa seara nesse mundo. E nesse espírito de paz, de confiança, que o Senhor ouve as nossas preces, nós queremos envolver esse nosso planeta, nossa morada celeste, nas vibrações de amor, de paz, de esperança de novos dias. E para reforçarmos em nós essa convicção, Mestre, nós imaginamos o vosso amor, partindo do vosso olhar, amorosamente envolvendo a toda a humanidade. Como no imenso abraço, neste mundo que apresenta tantas dimensões da vida, que todos os seres que aqui habitam, em todas as dimensões da matéria e do mundo espiritual, possam sentir a força do amor divino que o Senhor nos revelou. E que tenhamos todos a força de iniciarmos em nós esse reino dos céus que aguardamos tanto. Através das nossas experiências, da nossa vida, das nossas palavras, que possamos anunciar o Evangelho, Senhor, sem precisar convocar, nem convencer, nem converter ninguém, mas pela experiência e pelo contato amoroso. Que possamos partilhar de dias mais pacíficos, harmoniosos, mais pautados no respeito, na tolerância, no acolhimento, onde nós estivermos. E quando nos sentirmos sobrecarregados, Mestre, que possamos ser lembrados pelo nosso Espírito protetor das lições do vosso Evangelho. Que possamos ser tocados pelos amigos espirituais e recordar a mensagem de luz e de amor que o vosso coração endereça a todos os seres que aqui evoluem. E a nossa gratidão por tudo que nós recebemos, Mestre. E pela presença amorosa e intensa dos seus trabalhadores aqui nesta noite, que vasculhou em cada um de nós as nossas enfermidades físicas e espirituais. E removeram tudo aquilo que poderia ser nocivo e prejudicial, e que nos endereçam fluidos revitalizantes, renovadores, e que no momento em que adentrarmos a Câmara de Passes, possamos sentir ainda mais intensamente essa energia divina que vem das esferas mais altas e que completará a nossa renovação e o revigoramento das nossas forças físicas e espirituais. E por isso, Mestre, nós já agradecemos de antemão por todas as bênçãos infinitas que nos estão reservadas e que sejamos generosos em partilhá-las com todos que convivemos. Obrigado por tudo, Mestre. Obrigado por tudo, Jesus. Que assim seja, hoje e sempre. Graças a Deus.